Fundada em 1982 no interior de São Paulo, a Emar iniciou suas atividades com a fabricação de embalagens através de uma gestão inovadora. Sempre atenta às necessidades do mercado, incorporou ao seu portfólio outras linhas de produtos e hoje possui vários segmentos, criteriosa na aquisição de matéria-prima, maquinários modernos, unidades produtivas capazes de atender toda a demanda e logística eficaz, contando com frota própria e o apoio de grandes parcerias terceirizadas. A empresa conta atualmente com 4 unidades produtivas, que somadas totalizam mais de 20 mil metros quadrados de área construída. Assim caminha a Emar, desenvolvendo, produzindo e comercializando produtos de alta qualidade, buscando a satisfação total dos seus clientes, gerando crescimento sustentável para a empresa, respeitando o indivíduo, a sociedade e o meio ambiente. Emar, referência em qualidade. Olá você, nosso primeiro programa Íris de Calaf. Gente, olha, eu quero trazer para você, o objetivo desse nosso programa é trazer um olhar positivo sobre os acontecimentos do dia a dia. Nós vamos ter debates populares, gente que faz, momento musical, é muito importante a sua participação. A gente concorda plenamente que o que nós temos passado, esse atual momento do planeta, coronavírus, medula óssea, nós pensa daqui, pensa dali, nós vimos que o coronavírus é uma globalização e a medula óssea, eu falo da medula óssea por quê? Porque no Gente que Faz nós vamos conversar com o Capitão Anderson sobre a medula óssea. E quando a gente parou para analisar esses dois, deixa eu contar uma coisa para você. Se você estiver precisando de um transplante de medula óssea, não vai ser entre os seus que você vai encontrar, nem talvez dentro do país, dentro do estado. Você sabe onde é que vai estar uma medula óssea compatível com você? Talvez do outro lado do mundo, na Austrália, no Japão. O coronavírus, ele fez todo mundo, ele globalizou a coisa, né? Fez todo mundo parar e ficar trancado dentro de casa. Não importa onde você esteja, aconteceu tudo ao mesmo tempo. E pra gente, é como se fosse a voz de Deus dizendo: sob esse céu, todos são meus filhos, portanto, irmãos, e fronteiras não existem. Então, a partir daí, o que a gente fez? Nosso primeiro programa, nossa estreia, nós buscamos Deus aqui pra gente. Então, nós convidamos um pastor, um padre, um espírita, um espiritualista e, claro, né, tinha que ter um advogado e uma psicóloga. Nós vamos conversar com eles, para eles darem o parecer deles dentro das crenças, né, porque, como dizem nós, os Rosas Crucis, né, Deus na sua compreensão. Então, Deus é sempre um só. O importante é a estrada que a gente pega para ele. Então, como nós temos idioma, português, inglês, espanhol, qualquer que seja, religião não importa. O que importa, na verdade, é o objetivo. Então, nós convidamos aqui na minha direita, na minha esquerda eu tenho o padre José Vince, da paróquia Santa Luzia. Muito obrigado, padre. Nós temos o Dr. Moacir Fernando de Godoy, ele é espiritualista, médico cardiologista. E a doutora Renata Zanuso, psicóloga. Do meu lado direito, eu tenho o Dr. Júlio Fernando Teixeira, advogado. Eu tenho o Silvio Roberto Gerais, muito obrigado. E o pastor Eduardo Francischini, muito obrigado. Então, gente, é a separação do joio do trigo, é a voz de Deus. Quem é que começa? Quem é que começa? É sempre o pastor. Bom, primeiramente eu queria agradecer ao convite da Íris, né? Agradecer a todos que estão aqui,
Meu nome é pastor Eduardo Francischini, sou do Ministério Filadélfia, de São José de Rio Preto. Nós estamos ali na Avenida São José de Rio Preto, 3231, e muito honrado de estar aqui, poder falar um pouco sobre tudo isso que está acontecendo no mundo. Vou falar da minha visão, não só como um homem, mas também com o lado do conhecimento da palavra de Deus e sobre o coronavírus, né, que está aí, paralisou o planeta, né? A gente não pode fugir, é verdade. E também sobre a doação de medula, como você comentou. Eu posso te garantir uma coisa, que não tem como a gente afirmar que Deus enviou essa doença, porque a gente tem como afirmar que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Então, há uma permissão de Deus para acontecer isso sobre a Terra, sobre os planetas, o planeta todo, sobre todos os países, né? Então, eu acho que cabe as pessoas analisarem o quão tão longe talvez elas estão de Deus, né? Porque se somos filhos de Deus, nós precisamos buscar o Pai. Se somos filhos de Deus, nós precisamos, e esse Deus que criou os céus e a terra é citado na Bíblia, né? É o Deus Pai de Jesus Cristo. Então eu tenho que procurar me aproximar dele. Eu creio que tudo isso que está acontecendo não é algo que Deus promoveu. Ele promoverá em Apocalipse capítulo 6 em diante, na abertura dos 7 selos, das 7 trombetas, onde haverá realmente o fim profetizado por Jesus em Mateus 24, versículo 7. Pastor, isso ainda vem coisa pior. Vai vir coisa pior. Então eu creio que tudo que nós estamos vivendo está lá em Mateus capítulo 24, versículo 7, que é o princípio das dores que há de vir sobre o mundo, né? Esse princípio das dores não é algo, uma ideia formada por uma religião, é algo bíblico que o próprio Jesus falou. E ele fala: não vos assusteis, que não é o fim. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá peste, fome e terremotos em vários lugares. Então, quando essas coisas aumentarem muito, se você pegar os últimos 100 anos, o número de guerras, como vem aumentando, o número de pestes, de pragas, isso, a ciência prova isso, não é uma religião, né? E a fome também aumenta cada vez mais. Só que Mateus 24, versículo 11, ainda ele fala que haverão falsos profetas, né? Então, pegar os últimos 30 anos também, você vai ver o quanto de falsos profetas que tem. Né? Não só no Brasil, Rio Preto, no mundo inteiro, porque não pregam um verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, né? Então, eu creio que o que está acontecendo no mundo é uma permissão que Deus deixa acontecer. Não posso te falar se foi promovido pelo homem, se foi criado esse vírus, né? É difícil saber, mas Deus está permitindo isso ocorrer na terra e muitas pessoas morrerem. O distanciamento do homem com Deus é algo nítido e notório, né? Lá em Apocalipse 22, 11, Jesus fala que nos últimos tempos, aquele que é injusto cometa injustiça, aquele que é sujo, suje-se ainda mais, e aquele que é santo se santifica ainda mais. Ou seja, aquele que quer Deus, ele busca a Deus o mais rápido possível. Então esse é o momento basicamente da busca, busca de Deus, né? Quem ame a Deus, busque o mais rápido possível. Possível, né? Padre, qual é a visão? Nós temos quanto, Márcia? 1 minuto. O padre José Vince, aliás, é o único que eu não conhecia, mas eu peço vênia para falar que ele me foi recomendado por uma pessoa maravilhosa, que é o padre Sandoval, da missão camboniana, né? Então é interessante porque muita gente católica não sabe que existe a missão camboniana, que foi fundada pelo padre italiano Daniel Camboni, viu como eu fiz a lição de casa direitinho? E eles estão ali próximo da igreja, ao lado da igreja de São Judas. Então o padre Sandoval não pôde vir, e aí me indicou o padre José Vince, que é um prazer imenso conhecê-lo, padre, e eu vou deixar para o senhor falar logo depois do nosso intervalo comercial. Nós vamos aos nossos apoiadores culturais e voltamos em seguida. Bateu aquela fome? Queijo derretendo, napolitana, mussarela, calabresa, mexicana, baiana. Tá esperando o quê? Ligue, venha retirar. Peça para entregar. 3512-2399.
Não deixe de pedir a sua pizza no Ponto da Pizza, a mais gostosa de Rio Preto, 3512-2399, na Avenida Danilo Galeazzi, 1589, ao lado da Caixa Econômica. E voltamos aqui para os nossos debates populares. Hoje nós estamos falando sobre coronavírus, né? É separação do joio do trigo. E eu tô com essa turma maravilhosa aqui comigo. E agora, antes dos intervalos, o padre José Vinci ia falar, né? Qual é a ótica católica? Seria realmente a separação do joio do trigo, padre? Bom, boa tarde, agradeço pelo convite. E o padre Sandoval tinha falado de você. E eu agradeço muito porque o padre Sandoval, ele trabalhou muitos anos em Moçambique. E eu tive a graça também de trabalhar 10 anos. Né? Mas eu creio que, mais que separar o joio do trigo, primeiramente nós temos que partir da premissa que Deus não é causa disso, né? O homem que causou esse mal. Verdade. Esse dia eu estava vendo uma católica universitária, disse: padre, está vendo como Deus está castigando a humanidade? Eu falei, não coloca em Deus aquilo que não é de Deus. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus veio, como diz a palavra de Deus, João, eu vim para trazer vida e vida em abundância. Só que os homens estão brincando com a natureza, né? Não só esse vírus, mas nós vemos nossas florestas sendo destruídas. Totalmente. E pessoas humanas. Eu trabalhei na África morre, segundo a Organização Mundial da Saúde, morre mais de 600 mil pessoas por causa da malária. Por causa da 600 mil pessoas, não é? Quer dizer, muito mais que todo o coronavírus que está matando a nível mundial, né? Então, nós partimos do princípio que, claro que sempre houve pandemias, né? Sempre, a crise espanhola, claro, né? E muitas outras. A gente teve dengue. Na Idade Média, Europa dizimava metade da população. As pessoas não viviam mais que 40, 50 anos de idade. A gente já começa, inclusive, para lá para o começo, né? Gênesis, né? Sim, as pragas do Egito, né? Sim. A coisa já vem. Com certeza. Essa eu acho que é uma maneira da Terra, do planeta, né? Se reorganizar, né? Se reabastecer, né? Não, e eu creio que isso vai despertar, está despertando, primeiramente, essa globalização do coronavírus, né, que em geral, eu escuto todo dia meus amigos lá de Moçambique, até eu rezo para que não chegue com tanta força como aqui, porque nós aqui não temos tantos recursos, lá muito menos. Muito menos, então, é verdade. Oxalá que isso não chegue até lá. Mas eu creio que está despertando algo muito importante. Primeiro, a própria espiritualidade, né? Nós vemos que o ser humano, principalmente o mundo europeu, eu estudei lá, fiz filosofia, teologia e fiz mestrado tanto na Espanha como em Roma. A gente via a frieza, né? A frieza espiritual do povo europeu. Quer dizer, um ateísmo, mais que o ateísmo, uma indiferença, né? Porque a gente tem que respeitar também os ateus, né? Sim. Nós estamos aqui para a questão, não estamos discutindo isso. Mas eu creio esse despertar, essa solidariedade internacional, esse respeito pela vida, que hoje nós vemos que a saúde não está a serviço dos pobres, principalmente, né? Hoje, quem mais está morrendo são os pobres das periferias, seja do Brasil, seja do mundo. Eu tenho um plano de saúde, eu sei que se eu pegar o corona, até eu posso até escolher qual que o senhor quer ir, é verdade, é verdade. Que eu vou, mas, forma de brincadeira, mas nós vemos, eu creio que isso está despertando também, a questão também do respeito, quer dizer, da pessoa humana, né? Quer dizer, a pessoa humana que está em jogo.
E nós vemos o quanto que na nossa política, seja no Brasil, seja no mundo, não estavam preparados. Aí nós perguntamos, toda a questão do imposto, esse trabalho, a ciência que dizia, nós não precisamos mais da religião, nós vamos cuidar de vocês. E aí? Aí nós perguntamos, até onde a tecnologia ou a ciência, ela deu resposta para tudo isso, né? Porque, claro, nós sabemos que saiu dos laboratórios, esse vírus não saiu do nada, estavam ali sempre. Saiu de algum lugar, sem né? contar que outros virão por aí, né? Eu digo sempre que acho que não é a bomba atômica que vai nos destruir. Eu creio que virão outros vírus por aí muito mais fortes que esse, né? Esse ainda vai deixar alguns para a gente contar a história, né? Mas eu creio que tudo isso, a gente, primeiramente, nós temos que despertar um pouco mais a questão da espiritualidade, a questão da solidariedade, a questão da compaixão também, né? E a questão da tolerância. Nós vimos há pouco tempo, né, um soldado americano... A empatia, né? Quer dizer, Empatia, né? A empatia pelo próximo. Pelo próximo. Eu creio que tudo isso está despertando. A própria mesmo colaboração, eu vejo lá na Santa Luzia, quantas pessoas, nunca recebi tanta cesta básica, nunca recebi tanto apoio para a gente ajudar outras paróquias, outras comunidades, outras famílias. Que maravilha, padre, que maravilha. Eu acho que isso vai estar despertando. Eu mesmo estou boca aberta, sem contar nas casas também, seja nas católicas, evangélicas, e tenho certeza que de outras denominações religiosas e de outras religiões, quantas pessoas estão rezando mais hoje dentro de casa? O próprio católico, despertando mais para a Bíblia, né? Rezando mais. Não tem o que fazer, vamos ler a Bíblia. Com certeza. E fazendo celebrações bíblicas, né? Quantas famílias estão fazendo, não estão podendo ir à missa, mas estão fazendo as suas celebrações dentro de casa, né? A oração do terço e tantas outras coisas. Está despertando mais. Aquilo que nós falamos, que o Concílio Vaticano II, que é um documento da igreja, fala da igreja doméstica, né? Que é ali que começam os valores cristãos, valores éticos. Acho que os evangélicos têm bem isso, né? A Tem coisa isso, da criação muito, de células, né? sim. Células familiares, Células, sim, né? que é muito bonito, eu acho tão lindo. Até já li vários livros de outras Eu, igrejas. inclusive, o objetivo da gente, ao fazer esse programa, é justamente trazer um olhar positivo sobre as coisas do nosso dia a dia, porque hoje em dia está todo mundo olhando tão negativo, uma coisa que você fica assim, será, né? Então, é basicamente isso. Agora, e o cristão, ele antes de tudo, que agora nós celebramos, nós católicos, a vinda do Espírito Santo, que damos um ênfase muito grande, o Espírito Santo que ele vem de despertar do medo, como Jesus falando, não tenhais medo. Eu estou convosco. Parece que o barco está querendo virar. Os discípulos estavam com ele dentro do barco. Senhor, acuda-nos. Estamos perecendo. Jesus, homens de pouca fé. Eu estou com vocês aqui, vocês estão com medo? Se eu sou autor de tudo isso? Agora, doutora Renata, como psicóloga, o que você está vendo mais nessa pandemia? Porque, olha, o que eu tenho ouvido falar de divórcio, disso, daquilo, meu Deus do céu, tá, né? Desculpa, antes dela começar, até eu estou muito triste agora, porque nós temos 5 psicólogas voluntárias lá. 5 psicólogas? E agora, infelizmente, elas não estão podendo ajudá-la. Só online, né? Só estão na Porque aumentou muito a recorrência. É isso mesmo, doutora Renata? Sim. Bom, boa tarde, né? Boa tarde a todos. Quero agradecer a oportunidade, viu, Iris, de estar aqui, de estar com todos vocês. E eu preciso dizer que eu estou muito honrada de sentar do lado do Dr. Moacir, que foi meu professor de mestrado. Fiquei emocionada, né, com essa coincidência. E eu fico muito feliz de poder ter feito essa junção, né? Imagine, é uma honra, viu? Uma honra. Eu acho que o momento é um momento delicado, é um momento difícil. E, do ponto de vista da psicologia, é uma grande oportunidade. É o que a gente diz assim, um escuro fértil. É um momento que a gente pode despertar para o aprendizado, para o crescimento, né, para aquelas questões que são tão delicadas e que na correria, no dia a dia, né, as pessoas não param para olhar, para refletir, para buscar esse autoconhecimento. Então, eu vejo uma grande oportunidade. Agora, é claro que aí vai depender dos recursos internos de cada um, né? E aí, sim, podem acontecer muitas separações, mas porque a pessoa está entrando em contato com questões que talvez antes ela não tinha oportunidade ou estava empurrando com a barriga, né? Como se diz. Que vai levando. Vai levando, né? Recursos internos. Silvio Gerais. Eu quero agradecer por estar aqui, é um prazer. O momento que nós estamos vivendo, como já foi dito, não é culpa de Deus, né? Mas sim do homem, né? E o recurso que nós temos que buscar é justamente a fé, né? A religião.
somente o ser buscando algo superior, algo sublime, que é o Pai, é que nós vamos conseguir realmente enfrentar e assim transpor esses momentos difíceis. Na verdade, todo momento difícil, né? Nós temos que nos apegar ao Pai, né? Porque se não for através da religião, se realmente o homem não entender que ele precisa trabalhar o seu lado espiritual, né? Entender que, na verdade, nós estamos para conseguir a evolução espiritual, a paz de espírito, né? A matéria, né? As conquistas materiais é uma consequência, mas o ser não pode nunca esquecer que ele é uma alma, né? E ele está justamente para evoluir, para avançar. É isso que a doutrina espírita trabalha muito, né? Na condição de fazer o ser entender que ele é espírito, né? Não é matéria, é uma passagem, é somente um momento, é uma escola na qual nós estamos vivendo. E aí o doutor Moacir, respondendo como espiritualista, como que o espiritualismo vê esse momento? Bem, boa tarde a todos. Doutor Moacir é membro da Ordem Rosa Cruz, né, a MORC. Boa tarde a todos. Agradeço também a Iris a gentileza do convite e a oportunidade de participar com todos vocês. E eu tenho visto esse fenômeno, digamos assim, da pandemia como uma oportunidade que eu tive de juntar a opinião mística, digamos assim, da rosacrucianismo com a medicina, com a minha área de trabalho na medicina, no aspecto da vida, que chamamos de vida. A vida é apesar de o ser humano já existir há mais de 1 milhão de anos, o conceito de vida ainda não foi definido. Tá? Olha. Nós sabemos o que é um ser vivo, o que precisa ter para ser um ser vivo, mas o que é a vida? O que tornou esse ser vivo? Né? E do ponto de vista místico, da Ordem Rosa Cruz, por exemplo, isso se deve à existência do fator vital. O que seria o fator vital? O fator vital, a junção de um polo positivo, que seria a respiração, e um polo chamado negativo, que é o alimento sólido e o líquido. Então, dessa junção é que surge a vida. Existiria, segundo o misticismo, um componente sutil na respiração e nos alimentos que realmente é o que traduz a vida. Tá? E o que acontece juntando isso com a medicina? Nós vemos que no Covid, ela está atacando principalmente as pessoas mais idosas, né? E além de serem mais idosas, terem o que a gente chama de comorbidades. O que são as comorbidades? Doenças que se associam na evolução normal da pessoa, principalmente o diabetes, doenças vasculares cerebrais, a obesidade, a hipertensão. Então, as pessoas que têm esses fatores, essas comorbidades, têm maior risco. E é por isso também que as crianças estão geralmente mais protegidas, né? Porque ainda não atingiram esse comprometimento de comorbidade. E o emocional também não estaria aí junto dessa comorbidade? Aquela pessoa mais estressada, aquela pessoa que reclama muito? Sem dúvida, porque o estresse, ele ativa a liberação de hormônios que são simpatomiméticos, digamos assim, que favorecem o estresse, né? Eu tenho um ensaio que escrevi para um livro da Rosa Cruz, que a gente dividiu em 4 As. Uhum. Os 4 As, que é o alimento, o ar, a atitude mental positiva, né? E o 4 A. O 4 A. Alimento, ar, água, alimento, ar, água e atitude mental positiva. Então, precisa a junção desses 4 elementos para você atingir uma situação chamada harmonium, ou harmonia. O corpo entraria em harmonia com base no uso adequado desses 4 elementos, né? Porque, às vezes, você come errado,
você não dorme adequadamente, não pratica atividade física, tem pensamentos deturpados, né? Então, isso tudo vai modificando a sua constituição, digamos, a sua energia física, né? Mental, espiritual. E a gente precisa concordar que essa pandemia não corrobora em nada você se alimentar corretamente, né? Não corrobora em nada, né? Ajuda outras coisas, então, né? mas levanta o aspecto de você prestar atenção. Por que está acontecendo isso com essas pessoas? Você né? fica... O que eu devo fazer para que não aconteça comigo, meus familiares, meus amigos? Como divulgar isso para todos, né? Para que uma eventual nova virose no futuro não venha com essa potência toda deletéria. É coronavírus, e quem é que está emergindo dessa situação? Eu vou fazer uma correção aqui para o Silvio, porque o Silvio foi o único que não disse de onde era. Fraterna, por gentileza, dá o endereço, Silvio. Da Fraterna, Associação Espírita, fica localizado ali no bairro Santa Ana. Qual o endereço? Rua José Castilhos, 781. 781. Nós vamos as mensagens do nosso apoio cultural e nós voltamos em seguida. Sai daí não, tem muito mais. Voltamos. E antes de nós continuarmos, eu quero deixar registrado aqui textualmente o agradecimento aos nossos apoios cultural. Sem isso, a gente não consegue levar para você esse programa. Então, agradecimento a Emar, Mata Pragas, Ponto da Pizza, são pessoas que acreditam no nosso trabalho e proporciona a gente poder estar aqui nessa reunião. E, lógico, eu deixei o advogado por último. Depois a gente mistura tudo. Doutor Júlio Fernando, a gente já sabe que ele não é ateu, mas vamos aqui à parte técnica da coisa, digamos assim. E quando eu disse que a voz de Deus dizendo que não existe fronteiras, eu me lembrei que há pouco tempo países do leste europeu não permitia que os refugiados da Síria entrassem, né? E hoje, quando você vê o coronavírus abalando a tudo e a todos, você vê que não existe isso, né? Nós temos uma dificuldade em encontrar um equilíbrio nas questões. Aproveitando o gancho da espiritualidade, aproveitando das palavras de Santo Agostinho para a Igreja Católica, o mal é a ausência do bem. Sim. E é difícil você discernir alguma coisa nesse momento de pandemia sendo algo equilibrado. E hoje nós buscamos justificar atitudes que nós tivemos lá atrás, erradas, né, sem esse ponto de equilíbrio. Trazendo a discussão do Covid para o Brasil e para as relações, eu entendo que o ser humano precisa e busca a espiritualidade, mas nós temos um déficit. Nós não conseguimos fazer as mesmas coisas, ou nós não conseguimos fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, nesse cenário de buscar a espiritualidade, vamos buscar, então, representar a Cristo nos seus atos e manter a permanência do bem nas suas atitudes, cumprindo com as suas obrigações. Não dá para, neste momento, eu querer que o coronavírus seja justificativa de todas as minhas mazelas.
de todas as minhas falhas contratuais. E eu até puxo um exemplo, para que fique mais fácil, num contrato de locação comercial, onde o coronavírus, através do isolamento social, promoveu o fechamento dos restaurantes, ali eu tenho um impacto direto. Mas na minha locação residencial, sendo eu funcionário de uma outra atividade que está em funcionamento, eu não tenho esse impacto direto. Nós precisamos, além da busca por esse equilíbrio da espiritualidade, conseguir trazer essa espiritualidade para as nossas ações práticas do dia a dia. Então, o que eu peço é um conjunto de equilíbrios. Busquemos sim a Deus, nas formas mais variadas ou no encontro de cada um, mas que possamos traduzir essa busca a Deus nas nossas ações e buscar um equilíbrio quando alertamos sobre o coronavírus, na mazela de querer ou não justificar as nossas ações. Falando em corona, eu acho que eu não falei no começo, né, mas os nossos estúdios estão sanitizados pela Mata Pragas, tá, gente? Então, aqui você está vendo todo mundo sem máscara, a gente tem o álcoolzinho em gel ali, mas nós estamos devidamente protegidos pelo Mata Pragas. Agora sim, então vamos abrir agora. Todo mundo já vendeu o seu peixe, né? Vamos agora ver se a gente consegue fazer uma peixada, né? Gente, olha, vocês não acham que a gente vai emergir disso muito mais egoísta? Quem é que acredita que a gente vai emergir dessa situação, que o ser humano vai emergir melhor? Apesar do padre ter falado que ele recebe bastante cesta básica, está recebendo bastante cesta básica, mas a gente ainda não está voltado muito para o nosso umbigo? Quem pega, pastor? Quem pega, pastor? O que eu tenho observado, assim, a gente tem aprendido muito, né, nesses 2 meses e meio, vendo o coronavírus, e não só no Brasil, o que ele tem feito, mas em países de primeiro mundo, né? Uma das coisas que me chama muita atenção é a capacidade hospitalar, por exemplo, de países de primeiro mundo, não ter condições de atender toda esse pessoal que estão adoecendo, muitos morrendo. Nós falamos muito do Brasil, que o Brasil não tem os hospitais, mas nós vemos os países de primeiro mundo com hospitais e totalmente, né, equipados, não digo com os respiradores, né, que foi algo assim, um parênteses, mas em matéria de hospitais, muitos hospitais nesses países de primeiro mundo, existe uma capacidade, só que nós vemos quão frágil é o ser humano nessa hora. O senhor trabalhou no Japão, né? Trabalhei no Japão, 5 que é anos. outra cultura, que é muito mais Exatamente. fácil para tudo, né? O Japão é um país que ele tem, o que você procurar no Japão, ele tem, vamos dizer assim, de sobra, né? A parte hospitalar também, mas mesmo lá também sofrendo essa situação. Então, eu acho que a humanidade está vendo quão frágil ela é, né? Muitas vezes a gente acha tão forte, tão eu faço, aconteça, eu resolvo, só que nessa hora é algo que, se você correr, o bicho pega, e ficar, o bicho come. Né? Eu estava conversando com a minha tia, já cortando, e a minha tia falando que a minha avó, em 1950, ela também se chamava Iris, ela dizia que haveria o tempo em que, se você quisesse viver, você teria que ficar preso dentro de casa, e haveria o tempo em que você teria dinheiro e não teria o que comprar. Isso a minha santa vozinha em 1950, né? É isso mesmo, não é isso que a gente está vendo? Padre? Bem, Padre e pastor sempre... Bem, sobre a questão se nós sairemos mais solidário, nós sairemos mais conscientes, isso sim. Porque, Conscientes. por exemplo, a centralização das coisas. Por que grande parte, 90% ou mais por cento, tem que ser feito na China? Aí é que temos que perguntar, por quê? A questão da exploração da mão de obra, né? Barata. Olha, a mão de obra barata está acontecendo. Segundo, nós vemos os Estados Unidos, quantos aviões eles praticamente foram à frente e roubaram, muitos que eram para nós também aqui no Brasil. Então, nós vemos que, a nível internacional, cada um para si e Deus para todos, que não tem nada de Deus aí no meio também, né? Então, agora, eu creio que nós deveríamos pensar mais a nível globalizante, né? Colocar a pessoa no centro e não a economia. Esse é o fundamento. Essa é a ideia, né, Silvio? De nós sairmos disso assim, né? Pensando mais no outro, né? No ser humano enquanto pessoa. Esse processo até no qual nós estamos vivendo o mundo inteiro,
é justamente para um despertar, né? Tem que ser assim, né? Toda dificuldade, toda dor é para fazer o ser despertar. Eu acredito, a gente já se vê muito, né? Querendo ou não, mesmo numa condição forçada, porque é uma condição de dor, mas muitas pessoas se pegando quanto à questão da religiosidade, né? As orações e preocupações e assim por diante, mas também essa dificuldade dele sair, dele estar contido, preso, né? Vamos dizer assim, o homem perdeu a sua liberdade que ele tinha. Então, eu acho que é um momento, como foi dito pelo padre, de consciência, né? O ser precisa se conscientizar, né? Que quando ele tem a liberdade, ele tem que aproveitar mais com sabedoria, né? Com equilíbrio. É isso que eu acredito que a humanidade, em parte, vai sair. Não vai ser só nessa, né? Esse momento, a gente mas vai precisar outros, de mais. alguns outros momentos ainda virão, né? Mas eu acho que a cada momento o homem se fortalece, né? Se fortalece na condição de equilíbrio, de harmonização, de interior e de solidariedade. A gente já vê muitas pessoas distribuindo cesta, preocupados, né, com o outro, e até na questão de ligar, né? A gente vê muitas pessoas ligando para um amigo, para um parente, para conversando, já que, né, não tem muito o que fazer. Então pensa e liga. Isso é uma aproximação, coisa que o mundo, na agitação que nós estávamos não permitia, vivendo, né? Você não é. Isso. Né? Então, eu acho, sim, que a humanidade, que o homem sai, em parte, mais fortalecido, porque a dor nos causa isso, né? Nos abre por uma outra visão. Isso que é interessante, né? Nós, seres humanos, a gente precisa dessa coisa de levar da sofrência, né? Para poder crescer. Sem a dor, parece que ninguém cresce. Eu não posso simplesmente crescer mediante exemplos, mediante ensinamento. Não pode, não pode, pelo não. Saber do outro, né? Pois é, pelo saber do outro. Precisa realmente desse sofrimento, né? Infelizmente, não precisaria, né? Porque nós entendemos que o homem chega a Deus pela dor e pelo amor, não? Só que nós ainda, na nossa limitação, nós ainda chegamos muito ao Pai através da dor. Não poderia, precisamos modificar isso. E eu acredito que esse processo todo vai direcionar a humanidade para isso, né? Para chegar ao Pai através do amor. Vocês acham que a frequência ou a conversão, digamos assim, às religiões vai ser maior depois do corona? A gente vai deixar essa questão no ar para respondermos depois do nosso apoio, da mensagem do nosso apoio cultural. A gente volta em seguida. Voltamos! Olá você, se você está nos assistindo pelas nossas mídias sociais, Facebook, Instagram, YouTube, dê a sua opinião, dê a sua sugestão. Quais são os temas que você gostaria de ver aqui debatidos? A gente vai sempre trazer um profissional especializado, com expertise na área. Anota aí na sua agenda que o nosso próximo programa, Pandemia e Economia, isso aqui vai pegar fogo. E agora, voltando para cá, para o programa de hoje, nós deixamos no ar, antes do nosso break, sobre, depois disso, nós vamos, vocês acham que vai haver uma conversão, uma caminhada maior nesse processo de religação com Deus? Quem primeiro? Pastor, Bom, claro. Eu vou falar, isso que eu vou falar agora é perante a minha visão, tá? Assim, o conhecimento do Antigo Testamento e do Novo, o que eu observo, que eu gostaria muito, né? E peço que as pessoas que estiverem assistindo busquem a Deus enquanto possa encontrar Ele, né? O máximo possível. Mas se a gente observar as histórias bíblicas do Antigo Testamento, quando Jeremias foi enviado para chamar o povo ao arrependimento, só que o povo não se arrependia, né? Pastor, nós estamos com aquela câmera ali. Assim,
Então, olhando para os evangelhos, para as escrituras, quando eu pego o evangelho de Jeremias, Isaías e outros profetas, nós vemos que o povo não se arrependia. Eu gostaria muito que as pessoas, obviamente, buscassem a Deus, você incessantemente entregar a sua vida ao Senhor, mas na prática não foi visto isso, né? Em Apocalipse também mostra que, mesmo após os sinais, mesmo após o arrebatamento, mesmo após a retirada do Espírito Santo da terra, né? Lá em Tessalonicenses fala que o Espírito Santo vai ser retirado da terra, não vai ter mais Espírito Santo. Então, mesmo após isso, mesmo as pragas acontecendo, como aconteceu em Êxodo, que nós falamos agora, e vai acontecer em Apocalipse, os homens não vão se arrepender. Vai se arrepender uma minoria. Isso é muito triste, porque, biblicamente falando, é o que vai acontecer. Não é o que eu queria. Eu queria que todo mundo fosse para Deus, se lançasse em Deus o mais rápido possível, mas a minoria que vai buscar o Senhor e vai se arrepender, porque a maioria vai se voltar contra Deus. Vai ter um pensamento como, né, foi cogitado aqui, não, Deus está castigando, Deus está fazendo, né, e não vai querer se arrepender. A minha opinião, nesse sentido, é que o arrependimento vai ser menor do que ao invés de ser maior. Eu acho que é isso mesmo, né, padre? Acho que é uma minoria, né, doutor Moacir? Não é isso que você... Não, fica à vontade. Não, fica à vontade. Eu creio que a gente estuda filosofia, Nietzsche já falava da morte de Deus, né? Nietzsche é maravilhoso. Então, e outras mais. Não pela morte de Deus, a forma de que nós falamos de Deus, né? Porque muitas vezes não é Deus, não é o cristianismo, ou não é a religião que é má, é os homens que muitas vezes dão um testemunho. É os homens que, às vezes, os homens religiosos, que nem sempre são luz do mundo, né? Jesus, quando veio ao mundo, os que mais perseguiram a Cristo, não foram os pobres, não foram... Quem foi? Foi a elite religiosa. Né? Os saduceus, os fariseus. Quando Jesus tocava na lei, quando ele começou a colocar o homem no centro e não a lei, que ele não veio abolir a lei, mas ele veio dar cumprimento a ela. Uhum. Mas só que as pessoas colocavam... As pessoas não, quer dizer, a minoria... Os que controlavam o sistema religioso é que manipulava a serviço de uma minoria também, né? Então, eu creio que hoje, nós, por exemplo, Santa Luzia e Santa de Virgem e outras paróquias, nós começamos a fazer coisa que eu não conhecia também, que seriam os acampamentos. Eu nunca vi assim tanta mudança de vida, eu como padre, ver tantos católicos voltando para a religião, para a igreja também, por meio dos acampamentos. Agora, o Brasil, ele é privilegiado. Seja católico, seja evangélico, nós somos ainda um grupo majoritário. Agora, eu que estudei na Europa, nós vemos que o cristianismo na Europa, ele é combatido sistematicamente, né? Com filosofias. E também por um passado também bastante triste, né? Quer dizer, a igreja no passado ali também errou muito. Então, foram muitos erros do qual as pessoas não esquecem, né? Então, muitos não fizeram essa experiência desse Deus amoroso, porque nós não... É que nem diz o Papa Francisco, se você levar as pessoas, se você não colocar esse Espírito Santo, esse Jesus, esse Deus amoroso para as pessoas, claro, você não pode converter uma pessoa por meio do chicote, né? Porque no meio do inferno. Antigamente era... você se converteu para o inferno. Não, a gente vai para Deus por meio do amor, né? Como os primeiros cristãos, veja como eles se amam, como eles se amavam. As pessoas se tornavam cristãos não pela oratória, como dizia Paulo, né? Eu falo de Jesus, eu não falo por causa da minha oratória, porque ele falava bem, mas por causa do testemunho dele, né? Agora, eu creio que tudo isso faz a gente pensar. Até eu mesmo, como padre, eu nunca valorizei tanto a vida, tanto a Cristo, né, a Deus, a própria momentos de oração na minha vida como padre. O senhor está rezando mais do que nunca. Estou fazendo uma releitura muito grande. Então, olha, que maravilha ouvir isso, né? Porque num primeiro momento, você imagina que o padre já resolveu o problema com Deus, está com a passagem garantida, né? Mas não, olha, gente, isso é só para você ver que qualquer um de nós, né, podemos sempre parar e, como diria Chico Xavier, né, você não pode mudar o seu começo, mas você pode reescrever o seu fim. E esse é o momento, né? Só para... Você estava falando aí,
Eu lembro uma vez foi em Roraima fazer uma missão com os jovens aqui de Rio Preto, e tinha um senhor muito de idade, acho que uns 90 anos quase, mas simples, uma cabaninha ali. Aí eu despedi dele e falou, Deus te abençoe e tal, reze por mim. Ele olhou para mim e começou a rir. Ria. Começou a rir. Eu falei, mas o que aconteceu? O que eu não falei? Eu falei, mas por que o senhor está indo? Fiquei curioso. Falei, o senhor está pedindo? Eu rezar para o senhor? Quer dizer, como, olha, a gente vê as pessoas acham que... Que vê, não, o padre não, o padre já está com, né? Padre, pastor, diretor de casa espírita. Nós precisamos mais ainda. Mais ainda. Doutor Moacir, é isso mesmo? Bem, eu vejo de uma forma um pouco mais ampla. Eu acho que não vai haver uma expansão só na parte religiosa ou espiritual, que seja, mas a gente já vê também o grande avanço que houve na parte científica. Se vocês forem ver o número de trabalhos científicos que foram publicados nesse curto espaço de tempo, é absurdamente alto, né? E todos os centros de pesquisa do mundo estão avançando nesse sentido. E do ponto de vista geral, eu também acho interessante o seguinte, nós somos um sistema complexo, né? Até então, cada um estava ali no seu país, cuidando da sua vida, mas agora vai vir essa realidade. Nós somos um sistema complexo. O sistema complexo é a interação de várias partes visando um fim comum, né? Esse sistema complexo é não linear. Você não tem como prever isso de forma fácil. Isso já foi visto agora. O país de alta, do primeiro mundo, não tiveram a capacidade de prever uma coisa aparentemente elementar. Quer dizer, para a guerra eles estão preparados, mas para a saúde não estavam. Né? É uma coisa que eu acho muito interessante também, eu não sei o que vocês pensam, mas nós não estamos preparados para a felicidade, né? É muito interessante quando você fala em felicidade e se você vai dar alguma coisa para alguém, a pessoa logo pergunta, fica naquilo, né? O que ela vai pedir em troca, né? Nós vamos deixar a felicidade para depois da mensagem dos nossos apoio cultural. Não sai daí não, a gente volta em seguida. Voltamos, gente. E antes da gente ir, nós estávamos falando da felicidade, que o ser humano não está preparado para receber a felicidade, né? Quando a gente vai dar alguma coisa, a pessoa sempre se pergunta o que é que vem atrás disso. É impressionante, né? É uma falta de preparo mesmo, né, doutora? Então, existem algumas teorias, né? A gente não sabe, dependendo do referencial teórico, se o homem, na verdade, ele está em busca do prazer ou ele está fugindo do prazer, né? Então, depende para qual teórico você estiver olhando, a interpretação vai ser essa. Ou você pode estar com dificuldade mesmo de aceitar aquilo que é bom, e, por isso, muitas vezes, a hora que você vai receber alguma coisa boa, você fala, será que eu mereço? Né? Será que é isso mesmo? Será que eu posso? E eu penso que essa pandemia tem despertado nas pessoas essa consciência do que de fato faz sentido na vida, né? E eu acredito muito, viu, Iris, assim, na coisa de ter esperança, de você buscar algo que tem uma relevância para a tua história, para a tua essência, e aí você se permite receber, né? Se você consegue se conhecer, se você consegue buscar melhor o teu autoconhecimento, né? Assim, o que eu quero, para que eu estou aqui, o que eu estou buscando.
né? Eu gostaria só de fazer um comentário. Eu tive no campo de concentração de Auschwitz, né? E lá tem até um lugar que diz assim para que você fique em silêncio em respeito às pessoas que morreram lá. E era desnecessário essa placa, né? Porque ninguém consegue falar nada, porque é um clima terrível. E aí eu me lembrei do Schindler e eu fui visitar, né? Entende? Então, assim, quer dizer, o que traz essa força? O que traz esperança? O que faz a pessoa estar no meio de uma tragédia, de uma situação pandêmica como a que a gente está vivendo agora, e conseguir pensar, encontrar um recurso para fazer algo melhor e buscar ajudar, né? Não só a si mesmo, o outro e... O interessante é que você puxou uma coisa agora que daria um programa inteiro, com certeza. Com certeza, né? outro dia. Né? Que é o Frank, que mesmo você, essa nova estrela da psicologia, o Viktor Frankl. Viktor Frankl. Sim. Mesmo você sabendo que você encostando ali na cerca você morreria, né? Você praticaria o suicídio. Por que não faz isso, né? Por que eles não fariam? E aí ele desenvolve a tese que quem tem por quem, né? Como, né? Se você acredita numa força maior, né? Você tem uma esperança, né, de um futuro. Se você tem olha para frente. Para quem voltar, né? Você objetivo, suporta quase qualquer como. Um propósito, isso, né? Isso. Lembrei direitinho. Se você tem para quem voltar, você suporta quase qualquer como, ou qualquer como, né? É uma coisa fantástica. Pauta, por favor, anota aí, porque isso aqui dá uma coisa de doido. Doutor Júlio Fernando, por gentileza, pratique o advogado do diabo. Eu fico um pouco preocupado, e vou aproveitar os colegas aqui, porque nesse período de pandemia parece que há uma estilização de Deus, né? Eu acredito naquilo que eu quero da Bíblia, eu acredito naquilo que eu quero do caráter cristão e eu pratico só aquela parte que eu concordo. A outra parte que eu deixo de concordar, ou eu não estou preparado para esta responsabilidade ou para esta felicidade, ou eu não quero, eu faço a opção. Tá? Eu queria que os colegas colaborassem com isso. Eu gostaria de falar sobre a felicidade, e pelo que o doutor falou, é importantíssimo isso, porque para você ser feliz, ser um cristão feliz, você tem que praticar, né? E Jesus fala que aquele que me ama é o que guarda as minhas palavras e as pratica, esse é o que me ama e será amado do meu Pai, e nós viremos e faremos morada dentro dele. Então, o que a gente vê nessa pandemia, vou dar um exemplo. Num lar, se você tem um pai, ame o seu pai. Se você tem a sua mãe, ame a sua mãe. Tem os filhos, ame os seus filhos. Deus não nos pôs como juízes, mas como para você amar o próximo. Quando ele fala, quais são os 2 grandes mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. E o amar o teu próximo como a ti mesmo é o maior desafio lançado por Jesus há muito tempo. Até porque a gente não se ama. Não se ama, exatamente. Nós temos dificuldade de nos amar, de eu amar o meu próximo, porque por medo, a corrupção é generalizada no Brasil e no mundo, a gente não tem como quem confiar, né? Agora, você tem que começar dentro da tua célula matriz, na tua casa, né? O meu pai, minha mãe tem tal situação, ou bebe, ou fuma, enfim, eu tenho alguns problemas que eu tenho que deixar Deus julgar ele. Deus não me chamou para julgar meu pai, chamou para eu amar o meu pai. Meu pai, exatamente. Para eu amar minha mãe, Nossa, mãe, amar os meus filhos. Quando nós começamos a amar também o nosso próximo, o nosso colega, a nossa colega, nós somos mais felizes. Com certeza. Silvio. É interessante essa questão que nós temos que entender, né, como foi falado, é que o grande problema é que eu não confio no outro, é porque ainda dentro de nós ainda tem muita coisa, muito orgulho e muito egoísmo. Essas 2 chagas têm que ser, né, retiradas de nós. Então, eu só vou ver o meu semelhante, o meu próximo, do jeito que eu me vejo. Isso é inevitável, não tem outro jeito, né? Porque a gente vê que aquela pessoa que realmente ela tem um coração aberto, imenso, ela nunca vê maldade no outro. Então, significa que ela vê conforme o coração dela. A teoria do espelho, Silvio. Você só vê aquilo que você conhece. Você só consegue reconhecer o que você conhece, né? O que você não conhece, você não conhece a bondade, como é que você vai reconhecer a bondade? Então, é uma maneira, nós precisamos isso, né? Como foi falado,
cada um que tem a condição de passar ao próximo, uma mudança de interior, né? Nós temos que mudar, auxiliar, nós temos que nos mudar para que auxiliemos também o outro a se transformar, porque nós estamos vivendo um momento de transformação, nós precisamos nos conscientizar disso. Eu tenho que tirar de mim o orgulho, o egoísmo, para que eu possa enxergar no meu irmão também uma condição dessa, né? Com menos orgulho, com menos egoísmo. Maravilhoso esse programa que a gente faz para você. Eu quero agradecer ao Padre José Vince, da Paróquia Santa Luzia. Muito, muito obrigado. O senhor está escrito no nosso caderno. Ao doutor Moacir Fernando de Godoy, né? Muito obrigado mesmo. E eu estou, assim, duplamente feliz, porque coloquei ele do lado da Renata, sem saber que ele tinha sido professor da pós da Renata, né? Fazer essa junção é muito gostoso. A doutora Renata Zanuso, né? Muito obrigado pela participação. Doutor Júlio Fernando Teixeira, Silvio Roberto Gerais, pastor Eduardo Francischini. Gente, olha, em cada programa, num debate desse, nós vamos estar sempre botando uma música que cale profundamente o tema. Então, hoje, eu canto para vocês a música O Homem, de Roberto Carlos. Logo depois, a gente volta já já. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no falar uma oração, no cantar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu. E além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim, o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Eu sei que um dia ele vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou. Colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, colher dentro de si a flor do bem, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir.
Obrigado, William. Obrigado. Voltamos em seguida, gente. Gente que faz. Medula óssea, batalha pela vida. Capitão Anderson, é gente que faz. E nós chegamos agora num momento muito interessante para a gente e eu tenho certeza que vai ser para você também. É a hora do Gente que Faz. Tem gente que recebe da vida um limão e faz uma limonada, daquela espremida, dá só 100 ml de limonada, não dá muita coisa, garanto pra você, você que entende de limão sabe disso. Tem outros que recebem um limão só e faz limonada suíça, dá quase 1 litro. Gente, é bom demais. E é com prazer imenso que eu estou recebendo uma dessas pessoas que recebeu da vida um limão e fez uma limonada suíça. O ex-capitão e atual Major Anderson. Muito prazer, muito obrigado. Major, já ia sair capitão de novo, é difícil, né? É difícil, assim, na Polícia Militar do Estado de São Paulo, as promoções são muito demoradas, né? Então a gente fica muito tempo no posto e as pessoas acostumam, né? Então fica difícil mudar com o tempo, né? É Major Anderson. Hoje agora é Major. Major, eu preciso, vou relatar aqui rapidamente, brevemente, como foi que a gente tomou conhecimento da campanha. O meu primeiro dia de faculdade, eu estou fazendo uma nova cadeira, a gente está fazendo nutrição, e na aula chegou o capitão, né, na aula inaugural, né, o capitão chegou lá falando da batalha pela vida. E aí ele falou de medula óssea, uma história belíssima, eu fiquei apaixonada, ele me convenceu, eu disse, tá bom, sou doadora. Não, mas no final eu não posso doar. Como assim? Você tem um trabalho danado para me convencer, porque até então, deixa eu falar para você, até então o que a gente conhece de medula óssea é uma coisa dolorida, né? Sim. Esse tema é carregado de mitos, né? E o principal dos mitos é sempre quando se fala em cadastro e doação de medula óssea, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é que vão te enfiar uma agulha na espinha. Na verdade, as pessoas confundem essa medula aqui, ó, que é a medula espinhal do sistema nervoso, com medula óssea, né? Então, o que é medula óssea? É um líquido gelatinoso presente no interior dos ossos, principalmente na região da bacia, responsável por fabricar todos os componentes do sangue. Agora nós vamos dar uma paradinha e vamos voltar lá. Como foi que o senhor criou? Por que que o senhor chegou a esse momento? Por que que o senhor sentiu a necessidade de criar essa campanha, de levar essa informação para outras pessoas? Na verdade, eu tive um diagnóstico de leucemia em 2012, né? E durante o período de tratamento, eu acompanhei muito o sofrimento de pacientes e familiares, né? Recebi uma bênção de Deus com a cura e durante o período que eu fiquei em tratamento, eu estudei muito sobre cadastro e doação de medula óssea e quebrei muitos mitos que eu tinha. Eu também achava que ia enfiar uma agulha na espinha, eu não sabia que você podia doar a medula pela veia do braço, né? Então eu passei os 6 meses de crise de quimioterapia, comecei a voltar à minha rotina normal de vida. Foi quando Deus tocou no meu coração e falou assim, pera um pouquinho aí,
Você viu o sofrimento de pacientes, de familiares, estou te abençoando, você está podendo voltar à sua rotina normal de vida, e depois de tudo que você viu, você vai ficar parado aí, você não vai fazer nada. Então foi aí que nasceu. Então aí eu encontrei das pessoas de coração, a gente montou todo um material com site, com Facebook, com vídeos, para a gente desmistificar, né, esses mitos e levar a informação correta para as pessoas. E o que a gente tem visto assim é que aonde você vai, o brasileiro, eu costumo falar assim, o brasileiro é um povo abençoado que gosta de ajudar, né? Ele só precisa de informação. Então a gente leva essa informação. Major, já ia sair capitão de novo, não tem jeito. Major, a gente tem uma coisa que foi passado, né, e que eu aprendi, graças ao senhor, já agradeço aqui, que a medula óssea, ela não está presente entre os seus consanguíneos. Como é que é isso? Sim, hoje assim, a probabilidade de se encontrar um doador compatível é de 1 para 100 mil entre brasileiros. Né? 1 para 100 mil. Entre brasileiros. E entre um brasileiro e alguém fora do nosso país, a probabilidade é de 1 em 1 milhão, porque na verdade esse banco é mundial, né? 52 países fazem parte desse convênio. Peraí, 52 países? 52 países. Peraí, mas no planeta nós temos 186. Por aí. Olha quantos países ainda estão de fora disso. Está faltando bastante gente, né? O senhor tem um bocado de trabalho pela frente, tem Major. Bastante trabalho. Tem bastante trabalho, né, Major? E aí, voltando assim, a probabilidade de se encontrar a compatibilidade entre familiares, entre irmãos, é de 25% só. 25%? 25%. Eu costumo dar alguns exemplos, né? A gente tem uma atriz que o pessoal conhece, a Drica Moraes, que ela recebeu um transplante de medula um tempo atrás, e a Drica tinha 6 irmãos, e nenhum era compatível com ela. Então não é fácil, não. Major, o senhor acompanhou o nosso programa, o programa hoje, né? Isso não é a voz de Deus? Porque, olha só, a ciência diz que não existe nenhum DNA igual. Inclusive, agora, eles já descobriram um fator que consegue diferenciar um gêmeo idêntico do outro. Sim. Como é que o compatível comigo vai estar do outro lado do mundo, por exemplo? É assim, só Jesus para explicar, né? Não tem explicação, né? Ele fala assim que tem uma passagem na Bíblia, né, que a gente pode até fazer uma alusão a isso, né? Que ele fala que os 2 principais mandamentos eram amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí perguntam para ele, mas quem que é o próximo? E ele dá um exemplo que uma pessoa tinha sido roubada, estava jogada na estrada, e as 2 primeiras pessoas que passaram, que eram muito próximos dessa pessoa, passam por aquela pessoa com indiferença e vai embora. E aquele último, o terceiro, que era o menor expectativa de parar ali, que era o mais distante, é o que foi lá e ajudou, né? Então hoje a gente tem um caso aqui da nossa região, um menino que chama Luiz Felipe, né, que é de Mirassol. Esse menino tinha o irmão gêmeo que não era compatível com ele. Gêmeo? Gêmeo que não era compatível com ele. Ele tinha 2 tipos de leucemia. Né? 2 tipos de leucemia? 2 tipos de leucemia. E o anjo da vida dele, o próximo dele, é um engenheiro que mora na Bahia, né, o Luciano. Meu Deus! Nós temos, inclusive, um vídeo do Luiz Felipe. Vamos assistir? Foi quando fizeram uma reunião, me levaram para uma sala, deram medicação para mim. Esse médico chegou e falou assim: mãe, o Luiz Felipe, ele está com leucemia crônica. Eu falo para o senhor assim, quando ele falou para mim, eu não sabia direito o que era uma leucemia crônica, mas eu achei que de todas as formas era a pior doença que existisse. Quando eu saí para fora, que eu vi o primeiro carro, eu me joguei, porque eu não queria viver. Eu falei assim, poxa, eu perdi minha mãe, agora eu vou perder o meu filho. Eu pensava, Senhor, me dê força para mim poder aguentar. Meu filho chegou numa situação que ele só falava assim que queria morrer, porque ele via as outras crianças sem perna, outros sem braço, outros não sei o que, então ele achava que ele ia ficar daquele jeito. Então ele falava assim, mãe, eu não quero ficar assim, mãe, eu quero jogar bola,
Então eu peço, por favor, assim, de todo o coração, tente ajudar a doar uma medula óssea. Isso é uma coisa simples, não é complicada, não é doloroso. É realmente emocionante a história dele, né? É muito emocionante, né? Principalmente assim, porque você vê que a família passou por uma dificuldade muito grande, né? Eles moravam em São Paulo, teve o diagnóstico lá, a família precisou se mudar para cá, né? Veio a mãe com os 2 filhos, e aí você tem uma enfermidade dessa na família, você precisa ficar com uma atenção 24 horas em cima do seu filho, né? Então não é fácil. Então aí, quando a gente viu que ele conseguiu, né? Hoje ele conseguiu, ele fez o transplante há 4 anos atrás e está bem, é uma vitória muito grande. Major, nós fomos às ruas para saber o que as pessoas sabem de medula óssea, efetivamente, né? Porque, como o senhor disse, a gente tem sempre a impressão que vai meter uma agulha, né? Enfim, vamos ver o que as pessoas sabem. Não sei, não tenho informação. Medula óssea é uma transfusão de sangue, né, que a gente precisa usar. Do jeito doa sangue, você usa medula, né? Você doaria medula óssea? Sim. Você sabe o que é medula óssea? Mais ou menos. Nada, sei que eu tenho uma, só isso. Não entendo nada. Nada mesmo, né? Nada mesmo, né? Vamos abrir mais esse leque, vamos falar das possibilidades de se doar, quem pode doar, quais são os requisitos para ser um doador de medula óssea. Sim, na verdade, assim, a gente tem que quebrar um outro mito que as pessoas acham que vão doar medula, e não é verdade, né? Primeiro você precisa fazer um cadastro. Só vai doar medula quando aparecer um paciente compatível. Então, para você fazer o cadastro, basta ir ao hemocentro mais próximo da sua cidade. Não pode esquecer de levar um documento oficial com foto. Lá você vai preencher um formulário, nome, telefone e endereço. Vai ser coletada uma amostrinha, bem pequenininha assim, de 4 ml de sangue. Essa amostrinha vai ser enviada para o laboratório do hemocentro. Lá eles vão fazer teu mapeamento genético, extrair teu DNA, que vai ser colocado no sistema e vai ser comparado com pacientes que precisam. Quando encontra um paciente que é compatível com você, vão te ligar e vão fazer a seguinte pergunta. Encontraram um paciente compatível. Você tem interesse de continuar no processo de doação? Não significa que você fez o cadastro e é obrigado a doar. Eles vão te ligar e vão te perguntar. Quem pode fazer o cadastro? Isso é importante. Pessoas de 18 a 54 anos. Certo. Sim. Já me botou fora da parada. Já me botou fora. Mas, Major, por que 54 anos? Então, foi uma decisão do Ministério da Saúde, né? E a gente... Mas baseado em quê? O senhor tem essa informação? Por que 54 anos? Ninguém entende essa informação, né? Até porque hoje você pode doar sangue até com 69 anos. Com 60, né? Você quase 70 anos, você pode continuar doando sangue. Sim, e a doação de medula hoje, a pessoa doa a medula, depois de 15 dias o organismo já recuperou. Né? Então, assim, ninguém entende muito. Né? Eles estão tentando subir um pouco essa idade, né? Porque, na verdade, o cadastro é até os 54 anos, mas a doação pode ser feita até os 60 anos. Mas tem que existir um pré-cadastro até os 54 anos. É interessante isso para você saber que não é a medula que você doa. Num primeiro momento, você está doando o sangue, você vai tirar o sangue, ali é que eles fazem. Isso tem que ficar muito claro, né? E a doação da medula é por aonde? Para saber se dói, porque o indivíduo nessa altura já está querendo saber se dói, né? Então, posso falar só dos impedimentos? Sim, claro. Então, alguns impedimentos, né? Então, são, na verdade, quem teve qualquer diagnóstico de câncer, né? Não independente pode. se foi curado ou não, infelizmente fica impedido, né, de fazer o cadastro. Hepatite B, C e HIV. Né? As outras pessoas tá liberado para fazer o cadastro. Né? As restrições são bem menores que para a doação de sangue. Então não tem importância se você não tem os 50 quilos que é exigido para doação de sangue, se você fez uma tatuagem há pouco tempo, se você colocou um piercing, se você fez uma cirurgia, isso não impede. Então a doação da medula é feita
são duas as formas de doação. Na verdade, são 3, né? Uma pelo cordão umbilical, mas não faz parte do cadastro, né? E aí, a primeira forma de doação é uma punção no osso da bacia, né? Tanto na parte ilíaca da frente como da de trás. Né? Mas, na verdade, o paciente é sedado, você não vai ver nada. O procedimento dura cerca de 40 minutos. Eu costumo falar, voltando a Drica Moraes, né? Se o pessoal quiser acompanhar, no INCA, tem o depoimento do doador da Drica. E em determinado momento perguntaram para ele assim, como foi a doação? Ele falou assim, para mim foi 1 minuto, foi o tempo de eu dormir. Quando eu acordei, já tinha doado medula, não deixa cicatriz porque é só uma punção, vai ficar dolorido uns 5 dias, mas um simples analgésico resolve. E a outra forma de doação, que é a mais utilizada hoje em dia, que as pessoas desconhecem, chama aférese. O doador vai 5 dias antes na unidade de transplante, é fornecido um medicamento que vai estimular o organismo do doador a liberar células da medula para a corrente sanguínea. A mesma máquina que o pessoal está acostumado a doar plaquetas é a mesma máquina que vai coletar as células da medula. É assim, Iris, doou medula pela veia do braço, vai embora para casa. A única restrição só é ficar 48 horas sem praticar exercício de forte intensidade, né? Você não vai correr uma maratona, mas você pode fazer sua caminhada normal, atividade diária normal. Major, e hoje, aonde é que está baseado? Porque o senhor aposentou. Sim. Ficou com tempo livre para poder encaixar esses 100 e poucos países que ainda faltam nessa campanha, né? Como é que tá? Aonde é que está a base da campanha Batalha pela Vida? Como é que as pessoas, de alguma maneira, podem participar, ajudar o senhor nessa lida? É assim, a gente a campanha continua, né? Mesmo aposentando, a campanha continua, né? E a gente pede o seguinte, as pessoas que tiverem interesse, né, de levar essa campanha para sua cidade ou para sua empresa, né? A gente tem o CIPAT, que tem anualmente, as empresas são obrigadas a fazer o CIPAT. Então é só entrar em contato pelo telefone 17 991 64 4555. Tem o Facebook também, né? Batalha pela Vida Tudo Junto. Essa campanha, deixa eu ver se a gente consegue entender. Batalha pela Vida é uma campanha da Polícia Militar? Depois do meu diagnóstico, a gente montou toda a campanha e eu levei lá em São Paulo e acabei apresentando, né? Porque o intuito da campanha no início era para ser uma campanha interna dentro da Polícia Militar. Para cadastrar todos os policiais. Mas aí ficou grande. Ficou grande. Aí, com a divulgação do início, né, do lançamento da campanha, ela tomou uma proporção muito grande e eu acabei não conseguindo mais abranger todas as unidades da polícia, né? Então, hoje eu faço palestras em universidades, igrejas, empresas grandes, né, e em municípios vizinhos. Major, nós temos aqui as pessoas, porque eu estou vendo que o nosso tempo termina acabando e a gente não fala de algumas coisas super importantes. A gente tem a Cristina Damasceno. A gente vai ver o vídeo dela, o senhor comenta depois? Acho que as pessoas tinham que se conscientizar um pouco mais. Porque, às vezes, eles podem pensar assim, que, nossa, é uma coisa muito difícil doar um pouquinho de medula. Só que para eles é difícil, mas pra gente pode estar salvando nossa vida. Ela me dá muito vômito. Às vezes eu quero ficar só deitada. E aí, nossa, é muito triste, porque a gente nunca acha que vai acontecer com a gente. Então é muito difícil ficar esperando. Então, Major. Triste, né? É assim, na verdade, a Cristi, ela não faleceu por falta de doadores compatíveis. Ela tinha 5 doadores compatíveis. Meu Deus. E, infelizmente, ela morreu por uma falta de atualização de dados, por causa de um número de telefone. Nossa! Né? Então, ela venceu a quimioterapia, ela venceu a condição desfavorável de 1 para 100 mil de encontrar um doador compatível, né? E no final, ela infelizmente ela acabou falecendo por causa do número de telefone. Como é que é isso? Então é muito importante assim. Depois que a pessoa fez o cadastro, uma vez, você não precisa mais fazer de novo. Esse teu cadastro vai ficar até os 60 anos lá no Redome, que é a central do banco de dados, fica no Rio de Janeiro.
Mas é muito importante, toda vez que você mudar de telefone e endereço, né, você tem que acessar esse site do Redome, lá vai ter uma aba lá do doador e vai ter um local para atualização de dados. Porque senão a sua boa ação termina em nada, fica inócua, não é isso? Sim, porque assim, quando o Redome lá no Rio de Janeiro identifica um doador compatível, ele vai ligar para esse doador para ver se ele quer continuar no processo de doação. E se por acaso ele liga e ele não encontra esse doador, ele pega e cancela esse doador, né, e verifica se encontra um outro doador no banco de dados. O que, pela probabilidade, a gente sabe que não é fácil, né? Encontrar um já é um milagre. Se perdesse um bocado... E são detalhes, né? Parece que a vida é toda feita de detalhes, né, Major? Sim. Então, aqui em Rio Preto, voltando para a Krishna, quando aconteceu isso, e a gente gravou um vídeo com a Krishna, que o pessoal acabou assistindo, fizeram várias matérias aqui, e eu assisti uma das matérias, eu fiquei assim... triste, né? Triste de ter visto a matéria e falar assim, como que cada número de telefone alguém vai falecer? Eu liguei no Hemocentro, falei, me passa esses nomes, né? A polícia não vai atrás de ninguém. Mas eu consigo o telefone, devolvo esse telefone para vocês e vocês entram em contato com esse doador compatível. Porque no seu tempo de ativa, a sua expertise era localizar pessoas, né? Sim, eu era comandante Quando eu tive o diagnóstico, eu estava comandando a agência de inteligência de Rio Preto, né? Então, eu mexia com localização de pessoas. E aí fiquei sabendo que, na verdade, assim, o Hemocentro não tem essa informação é informação sigilosa, né? Então, quando eles identificam lá no Redome um doador compatível, onde foi colhida essa amostra? Em Rio Preto? Então, manda esse nome para lá para essa pessoa ser localizada. Então, a gente não sabia para qual Hemocentro tinha sido enviado o nome do doador da Krishna e quem que era, né? Só o Redome sabe, e como é sigiloso, eles não passam para ninguém. Mas aí eu comecei, fiz um acordo com o Hemocentro, falei, então a gente vai fazer um acordo aqui. Nunca mais vocês vão me mandar um nome para o Redome dizendo não localizado. Me passa esse nome, eu consigo o telefone, devolvo, aí o Hemocentro vai entrar em contato com esse doador compatível, cadastrado compatível, né, para verificar se ele quer continuar no processo de doação. E aí, pelo número de pessoas que eu estava achando aqui, eu entendi que a gente precisava de uma ação no nosso país inteiro. Né? Porque eu só estava achando várias pessoas aqui, eu fiquei imaginando no país inteiro quantas pessoas estavam se perdendo por causa do número de telefone. Estavam se perdendo. Eu fiz um projeto na época de lei, e esse projeto foi apresentado, na época era deputado Major Olímpio, e hoje esse projeto está no Senado, passou pela Comissão de Seguridade e Família, Constituição e Justiça e está no Senado. E se esse projeto for aprovado, Willis, segundo matéria já exibida, 40% dos cadastrados, que hoje chega a 5 milhões e 400, estão com dados desatualizados. Então, com esse projeto, com essa lei aprovada, a gente vai recuperar para o banco de dados cerca de 2 milhões e 400 cadastrados perdidos. E a gente nunca sabe quantas vidas vão ser salvas só com essa atualização, né? Sim, porque você já tem tudo, né? Você tem a pessoa que está interessada a salvar... Com a disponibilidade para o outro, né? Disponibilidade. Porque você imagina, eu tenho acompanhado, que nessa semana mesmo, a gente tem 2 casos aqui em Rio Preto, de 2 crianças de 8 anos, 2 menininhas de 8 anos, uma de Severínia e a outra de Novo Horizonte, né, que já teve uma indicação agora de transplante de medula óssea. Então, você imagina o desespero dos pais, né, no momento desse de pandemia agora, que as pessoas quase não podem sair na rua, né, e que agora ela depende de uma ação maior, de uma coragem maior das pessoas irem até o Hemocentro. Né? Então, é uma família, uma mãe que está com o joelho no chão, desesperada, pedindo para Deus, fazendo orações para que esse anjo que possa acordar essa família desse pesadelo apareça. Major, então, o telefone 99164-4555 é onde você pode... É o WhatsApp? Tem o WhatsApp também. O WhatsApp é onde você pode contactar e, quem sabe, você também vai ser aí uma pessoa que vai contribuir para com o próximo. Daria muito mais conversa, daria muito mais... Porque tem muita história realmente positivas para se falar, né? Mas a gente fica por aqui e o senhor prometendo que volta a conversar conosco. Sim, a gente volta assim, com todo prazer.
Gente, eu conversei hoje no Gente que Faz com o Major, ex-capitão Anderson, Gente que Faz. Muito obrigado por você ter ficado conosco até agora. Eu estou indo embora, mas antes de ir embora, eu quero te fazer uma pergunta. Vem cá. Você já fez a sua boa ação de hoje? Então, por favor, ainda dá tempo. Sabe por quê? Quem não vive para servir, não serve para viver. Muito obrigado, até semana que vem com mais um assunto palpitante aqui no seu programa Íris de Calaf, pelo canal 7 da NET TV e pelas nossas mídias sociais. Dê um pulinho lá, dê a sua sugestão. Eu tô indo embora, mas eu volto. Tchau!